Mas a Enfim, segundo meu professor, não é possível. Eleonora, ela fez uma pergunta interessante aqui, William. Will, fala como podemos perceber esses obsessores estando acordados. Essa pergunta é difícil por quê? Porque tudo que eu falar pode deixar algumas pessoas neuradas e falarem, nossa, eu tô com um obsessor aí. Pode ser que esteja, mas pode ser também que não seja só isso. Porque é aquilo de tipo uma doençazinha, que o sintoma é o mesmo para muita coisa, porque o Entendo. cansaço, né? Porque assim, você se sente drenado. Quem não se sente drenado hoje em dia? Porque Sim, nós estamos cansaço trocando mental, energia com o ambiente. físico, sim. Isso, tudo isso assim. Até mesmo a sensação, né, de estar sendo observado, eu reconheço, porque eu já consigo fazer a leitura da percepção que eu tenho fora do corpo, eu já consigo trazer para cá. Então eu sinto, a sensação é muito Esse única. Então acoplamento, sim. eu consigo sentir essa percepção, ela é bem específica. Agora, fora isso, tem outra questão que é o embalo dos pensamentos, porque eles manipulam, eles ficam falando coisas Sim. ali, sugerindo. É como se você estivesse jogando uma partida de xadrez e tem alguém no seu ombro. Não, mas vai para até às vezes até para complicar o seu jogo, te ferrar mesmo. Não, por que que você não vai para lá? Mexe aquela peça, mexe aquela peça, mexe aquela peça, senão ele vai fazer aquilo, ele tá com interesse de fazer aquilo, ele tá com interesse de fazer aquilo. Sabe essas questões de você, às vezes, perceber que você está seguindo, se enveredando por uma linha de raciocínio prejudicial. Mas isso Sim. também é um aspecto de outras questões. Mas, enfim, quando acontecer isso, cuidado, de dar uma freada, de falar, oh, tá, pode ser, mas pode não ser. Ah, essa pessoa só quer seu mal, né? Falando de um amigo ou uma amiga, alguma coisa assim. Falar, tá, mas ela tem a razão dela. Tentar ser compreensível, sabe? Tentar frear essa negatividade e, infelizmente, algo que dá abertura para isso, e eu tenho, é a tristeza, por exemplo, sabe? Quando você baixa Sim. a guarda, quando a sua energia, né, dá uma reduzida, eles acham uma brecha. É uma brecha, sim. E eu acho que isso aconteceu nesses últimos anos, né, por causa do acidente, não tem como. Eu fui ao chão, e não foi uma vez. Eu custei a levantar um pouco para continuar e caía de tempo em tempos, eu ainda sinto muito, é muito difícil. Então, eu já entendi que eu tenho essa vulnerabilidade e todos nós temos. Eu Sim. acho que o mais importante não é perceber esses seres que devem estar lá, é normal. É trabalhar para cortar essa conexão. Sim. Tem exercícios energéticos que você pode fazer. Tem, Aliás, tem sim. uma coisa que, por exemplo, aqui não tem espaço de amplitude, né? Mas você estica as mãos, coloca aqui no topo e passa atrás aqui assim, e pega, como se você estivesse segurando mesmo e puxa para baixo e vai mexendo a mão ao redor, assim, passando, porque nós temos o eletromagnetismo Movimentando a energia, né? Sim. muito forte. Seus Sim. chakras, você tem chakras aqui nas Nas mãos. mãos, sim. Quando você faz isso, você está amplificando os seus chakras. Essa Sim. noite mesmo, esse moço, eu não consegui tirar. Não consegui. Porque chegou uma hora que eu estava quase conseguindo, e ele se desdobrou e grudou de novo, e grudou do lado do pescoço, como um vampiro mesmo. Sim. E para me irritar, ele começou a respirar forte, sabe? Tipo, eu consegui sentir a respiração dele falando, eu vou lutar, eu vou ficar aqui. Aí eu acordei e tive que fazer o processo acordado, porque ele realmente induziu. Eu cheguei a sentir dor na coluna, na base da coluna, porque drena energia como se fosse subindo, né? Porque a energia do chakra base é o que praticamente potencializa todos os outros. E aí, um exercício que você pode fazer é colocar uma mão no chakra básico, pode ser um pouco afastado, né? Porque o chakra ele está um pouquinho para fora, assim, ele se projeta. Sim. Na base da coluna, que eu não vou conseguir mostrar, e no topo da cabeça, por exemplo. E deixar ali por alguns minutos, 3, 4 minutos, para causar naturalmente, por magnetismo, uma movimentação de energia, que você pode amplificar imaginando a energia subindo e descendo na sua coluna. E quando eu faço isso,
É muito difícil eu não escutar, eu nem preciso das mãos para fazer isso, só fazendo energia, quando eu acordo, é muito difícil eu não escutar estalos como estática na coluna, sabe? Sim, sim. Quando eu estou movendo energia. Ou seja, está acontecendo ali um processo de criar uma carga que repila, né? Enfim, vai repelir. Não sei se esse verbo ficou estranho. Então, esse exercício e fazer isso debaixo d'água, debaixo do chuveiro, principalmente quando for lavar o cabelo, fica lá, deixa a água cair aqui, ó, e movimenta, e visualiza a energia subindo e descendo. Faz isso e faz alguns exercícios de respiração. Cuidado para não ingerir água, né, por causa de estar de baixo, mas acha ali um ângulo que você vai conseguir respirar, faça respirações profundas e fica assim um tempo. Quando você abre os olhos, você percebe que você até tem uma percepção diferente do cenário. Você amplificou o seu padrão vibratório. E outra coisa é pensar em coisas boas, como já O amor. dizia Sim, Peter Pan, né? Para voar, sim. pense em coisas boas. O Porque amor você se ajuda muito desconecta. também a frequência, né, William? Sim. Eu até digo que, honestamente, nós somos também um pouquinho responsáveis por esses assédios, né? Sim, sim. Se não dermos brechas, não acontece. Agora, como a arte marcial me mostrou, nós não temos inimigos. Os adversários, as adversidades são para mostrar onde estamos precisando de um pouquinho mais de atenção. Com certeza, Então, é um sim. amigo que está mostrando, então, eu estou aqui porque você não está pleno. Sim, Obrigado, sabe? sim, Você com me ajudou e certeza. deixa eu te ajudar, sabe? Falando, não fica aí não, tipo, cara, sabe? E por aí vai. Mas é complexo isso de saber. Considere que pode acontecer. Se você sentiu Sim, fadiga, sabe? Tem gente que já acorda, por exemplo, cansado, né? sim. Porque passa a noite toda fora, o ser tá ali e ele te mantém entretido, quase como uma hipnose, tipo aquele hipnólogo que fica ali sussurrando no seu ouvido. Ele cria um cenário, você está enxergando tal pessoa, você não sei o que e tudo Te mais. A domina. primeira vez que eu percebi Ô, William, foi tem uma o. gatinha aqui, não sei se você tá ouvindo. Ela tá aqui atrás, tá arranhando aqui o tapete, não sei se você tá Não, ouvindo. não tô ouvindo. Eu também tenho uma gatinha, a minha, a minha mini Nix, a Nix, Sim, ela tá ali fora. Né? Mas a primeira vez que eu percebi, eu estava fora do corpo, consciente, e eu estava andando num cenário e eu escutei mesmo a voz, vamos entrar ali? Eu falei, como assim? Vamos. se contestou, sim. Sabe, peraí, eu falei, mas sabe, como se fosse um pensamento, a gente conversa com a gente mesmo, Sim, na sim, cabeça, né? Não vou sim, fazer isso não, mas tem aquilo, essa conversa. Então veio nesse sentido. E eu falei, não, mas espera, isso aí não sou eu. E aí eu percebi esse ser grudado. E eu coloquei a mão, ele estava grudado, grudado. Que eu passava a mão assim, era difícil de tirar, achar uma brecha. E aí quando eu tirei, quando eu me afastei, e quando você começa a tirar, a sensação é péssima, porque eles intensificam para te dar um desconforto. sim, É ruim, é ruim. Então você dá agonia. Então, você desiste e ele volta e gruda. É como se fosse um carrapato mesmo que se agarra mais quando você vai tirar. E aí eu percebi e falei, não, que coisa bizarra. E essa foi a primeira vez. Depois disso, eu comecei a prestar atenção. E aí, uma outra vez, que quando caiu, eu estava dizendo, eu estava conversando com umas moças que não queriam reencarnar de novo, estavam séculos fora, vivendo numa condição triste, mas segundo elas era melhor do que voltar para cá. E aí eu estava voltando, saindo desse cenário, eu vi um homem num barranco, assim, no lugar que eu estava, né? E ele riu de mim e falou, tem que se livrar desses aí, hein? Porque não era um só que estava em mim, não. sim. E eu escutei eles falando mentalmente, né? Porque há esse complemento, né? De percepção. Do tipo, fica quieto, cala a boca, deixa, não denuncia a gente não, mas ele Sim, estava meio que rindo da situação. E eu percebi que eu estava realmente sentindo o peso de estar carregando pessoas nas costas. E aí, assim, acontece.
acontece, eu tento fazer isso de trabalhar para ajudar essas pessoas, eu tenho essa condição, eu quero até ver se eu passo a ir a alguma casa espírita esporadicamente, se eles aceitarem que eu faça doação de energia, que doar energia, a energia em excesso, ela realmente não faz muito bem para a gente também, não. E é Eu bom tento a adaptar gente com se arte marcial. exercitar também, né, William? Então, eu faço, viu? Eu Sim. sou professor de arte marcial também, do meu grupo de teatro de ação. A gente faz malabarismos corporais, então eu treino muito. Mas, pelo visto, ainda sobra. Sim. Então, até porque eu tenho coisas que eu tenho que fazer no computador. Eu tenho Sim, trabalhado muito. sim. Então, mais alguma perguntinha aí? Olha, a Ana perguntou que se você sentiu medo, pavor, ou leva isso com naturalidade, esses assédios, Ana, tanto a no físico adaptação. ou no espiritual. Então, o que acontece? Quando uma situação ruim é repetitiva, você se situa nela de uma forma diferente. Há uma adaptação. A primeira vez é ruim, é terrível. Isso aconteceu no início da adolescência. Aqueles ataques que eu sofria eram aterrorizantes. Eu não tenho, acho melhor eu nem narrar uma experiência dessa, do que eles faziam comigo. Sim. E aí, fora do corpo. Até o momento, e eu fugia. Sempre, quando eu os via, eu fugia. Ficava fugindo e tal. E chegou um momento que eu fiquei com raiva. Esse foi a minha primeira reação de imposição, que eu acho que é natural, né? Quando você está sendo reprimido Sim, demais, a sim, primeira explosão que você tem é de raiva, de falar, sim. não, Não chega. aceito mais, sim, com É. certeza. E aí, resumindo aqui, porque tenho isso relatado no meu canal, eu fui para cima dele e ele começou a correr. Ele fugiu de mim e foi para um lugar muito escuro, tenebroso. E eu vi que eu estava entrando na frequência dele e falei, não, chega, eu não tenho mais medo. Por quê? Se você vê um monstro, você vai falar, caramba. Se você vê um monstro pela segunda vez, você vai falar, caramba. Se você vê pela terceira vez, você vai falar, aquele monstro. Na quarta Sim, vez, você fala, e aí, cara, beleza? De novo? Então bora lá. Vamos ver, sabe? sim, Então, é uma questão assim, sendo bem honesto, são só pessoas, tá? Por mais que eles criem formas monstruosas, sim, não é a forma real transfigurados, deles. A nossa forma sombra, fora do corpo é a forma que a gente se vê. Eu sim, sempre me vejo como eu, eles transformam em monstro, às vezes eles se consideram monstros por causa das coisas que eles estão fazendo. Essa questão vampiresca, né, ela pega sim, muito mesmo, assim, e distorção e criaturas assim. Mas para mim são máscaras, tá? São máscaras como essas nossas e as nossas fora do corpo, porque forma, ela é uma realidade menor, mesmo física, mesmo espiritual. O plano espiritual, que parece e é infinitamente grande, ainda é menor do que o plano mental. E o plano mental ainda não é o topo de tudo. Nós, de verdade, somos luz. Eu sei que a gente não consegue conceber a gente sem forma. Parece que a gente vai deixar de existir, mas não é assim.